تذكرت في لحظة حلوة، كل شيء سيء بحياتي تذكرته بالسجن يعني. هون سقط كثير ضحايا وسقط كثير مساجين يعني قتلوا. Descrita pela Anistia Internacional como sinônimo de morte, tortura, horror e loucura, a prisão de Tadmor, na Síria, é infame por suas bárbaras violações dos direitos humanos. As pessoas costumavam dizer: quem entra está perdido e quem sai nasceu de novo. Estas são 13 prisões piores que a morte. Quando as pessoas falam sobre prisões rigorosas nos Estados Unidos, a ADX Florence é geralmente a primeira que vem à mente. É conhecida como a prisão mais segura do país, abrigando alguns dos piores criminosos já vistos. Mas poucas pessoas sabem que existem lugares ainda piores que a ADX Florence, que foram criticados por suas condições severas e violações dos direitos humanos. Em 1992, foram anunciados planos para construir uma prisão no topo de uma cordilheira nas montanhas Apalaches, no condado de Wise, Virgínia. Muitos residentes foram a favor desta decisão porque traria empregos e manteria a prisão isolada de áreas residenciais. Mal sabiam eles que a prisão estadual de Red Onion se tornaria uma das prisões mais terríveis do país. A prisão estadual de Red Onion foi construída para ser uma prisão de segurança supermáxima, abrigando os detentos mais perigosos que não podiam ser contidos em outras instalações. Os detentos em Red Onion são divididos entre a população geral e a segregação. Não importa em qual grupo estejam, eles passam a maior parte do dia em celas pequenas, que são configuradas para que não possam ver uns aos outros. A vida para os detentos da população geral em Red Onion é dura, ainda mais dura do que em prisões regulares de segurança máxima. Eles têm movimento limitado, interação social, acesso a programas e liberdade de fazer escolhas limitados. Mas em comparação com os detentos na segregação, os detentos da população geral têm uma vida fácil. Detentos segregados em Red Onion vivem em condições destinadas a mantê-los isolados e desligados do mundo exterior. Eles comem em suas celas, com a comida trazida em uma bandeja empurrada através de uma fenda na porta. Eles só podem sair de suas celas para tomar banho 3 vezes por semana, e eles têm apenas 1 hora de recreação fora de suas celas 5 dias por semana. E toda vez que um detento na segregação sai de sua cela, ele precisa passar por algumas medidas de segurança intensas. Primeiro, ele passa por uma revista completa, depois é algemado, e grilhões são colocados em suas pernas, e finalmente, uma corrente de barriga é presa. 2 policiais então escoltam o detento para a recreação, o chuveiro ou onde quer que ele precise ir, com um segurando a corrente e o outro segurando um dispositivo de choque eletrônico contra o corpo do detento. Mas essa não é a única parte difícil para esses detentos. Ser socialmente isolado em um espaço pequeno pode ser difícil para uma pessoa, tanto física quanto mentalmente, e pode ser destrutivo se durar muito tempo. O isolamento prolongado pode até causar sintomas que geralmente são vistos em pessoas com transtornos mentais graves, como alucinações, delírios e ataques de pânico. Feel like I've been buried alive in the ground and just everybody's just basically walking over top of you. You can hear them, but they can't hear you. That's the way I feel. Forgotten. 2021, um relatório do The Apial falou sobre Tae-Kim Lee, que foi condenado a 78 anos de prisão por uma série de invasões domiciliares em 2011 com sua namorada. Ele passou mais de 600 dias em confinamento solitário em Red Onion entre 2016 e 2018, e mal sobreviveu a eles. Quando sua mãe, Takisha Brown, finalmente conseguiu vê-lo após uma viagem de 12 horas através do acrílico, ela ficou chocada. Ela disse: "Os ossos dele saltavam, seus dentes estavam apodrecendo, suas roupas estavam imundas. É horrível. Vou me lembrar dessa cena pelo resto da minha vida." De acordo com o relatório, Lee às vezes recebia comida coberta de larvas e sujeira, e ele perdeu mais 13 quilos. Sua saúde mental e física piorou tanto que ele começou a falar em números e a assinar seu nome com letras aleatórias. Takisha ficou chocada com a condição de seu filho e doeu ter que deixá-lo lá exposto a tais condições. Ela disse: "Antes de sairmos, Tae-Kim começava a rosnar e latir como um cachorro." E o pior é que Tae-Kim Lee não é o único detento em Red Onion que foi afetado pelas condições terríveis de lá. Tanto a Human Rights Watch quanto a Anistia Internacional se manifestaram sobre as condições desumanas na prisão. Eles destacaram que Red Onion tem a maior taxa de confinamento solitário na Virgínia, e quase 200 detentos na segregação foram diagnosticados com doenças mentais.
Alguns deles dizem que o isolamento foi o que os levou a este ponto, especialmente porque não recebem tratamento algum. Em 2012, detentos em Red Onion fizeram greve de fome para denunciar as condições abusivas. Um prisioneiro descreveu os horrores que enfrentaram dizendo: ter seus dedos quebrados dentro deste lugar, ser mordido por cães, ser amarrado a camas por dias, como já falamos muitas vezes, ser forçado a defecar em si mesmo. Quero dizer, tudo isso levou esses homens a exigirem ser tratados como seres humanos. É como se, ao ser colocado na prisão, você perdesse o direito de ser tratado como um ser humano. Durante a greve, os detentos fizeram 10 exigências simples, incluindo comida melhor, acesso mais fácil a formulários de reclamação e cuidados médicos adequados. Mas parece que suas exigências não foram ouvidas. Janeiro de 2024, mais detentos em Red Onion iniciaram outra greve de fome pelos mesmos motivos. O objetivo deles era denunciar os supostos maus tratos que enfrentavam nas mãos dos guardas, particularmente quando tentavam apresentar formulários de reclamação. E bem, é difícil dizer quando ou se essas condições irão mudar algum dia. 1899. Após o fechamento e demolição da infame prisão Grand Roquette, os condenados foram transferidos para uma nova prisão chamada La Santé, que ironicamente se traduz como Boa Saúde. No entanto, este nome contrasta fortemente com a realidade enfrentada pelos prisioneiros atrás desses muros. Inicialmente, muitos detentos eram enviados para La Santé para aguardar a execução, semelhante a como era feito em Grand Roquette. Criminosos, combatentes da resistência da ocupação alemã da França e, possivelmente, inocentes, foram guilhotinados nesta mesma prisão. Mas os muros da prisão testemunhariam horrores ainda maiores do que apenas isso. Ao longo dos anos, a prisão ganhou notoriedade por estar localizada no coração de Paris, a poucos passos de uma escola primária. Os sons de crianças brincando misturados com os gritos dos prisioneiros criavam uma atmosfera estranha na área. La Santé também ficou conhecida pelos detentos infames que abrigou como Akis Mesrine, um assassino que nunca encontrou uma prisão da qual não pudesse escapar, incluindo La Santé e Michel Vaujour, um ladrão cuja esposa uma vez pilotou um helicóptero até o pátio para ajudá-lo a escapar. Em 2000, La Santé atraiu atenção ainda maior por causa das condições chocantes que revelaram a dura verdade sobre as prisões francesas. Isso aconteceu depois que uma médica francesa chamada Véronique Vasser lançou uma bomba ao publicar um livro sobre seu tempo como médica-chefe em La Santé. Ela revelou todos os detalhes sobre os 7 anos que passou lá, e deixe-me dizer, foi um pesadelo. Além disso, doenças de pele se espalhavam descontroladamente porque os chuveiros só estavam disponíveis 2 vezes por semana, mesmo quando as temperaturas às vezes chegavam aos 38 graus, em celas apertadas que abrigavam 4 prisioneiros cada. Os detentos também enfiavam suas roupas nas frestas de suas celas para manter os ratos afastados, e a maioria dos colchões estava infestada de piolhos e outros insetos. A comida frequentemente estava estragada, levando a surtos frequentes de gastroenterite. Havia também feridas graves, pé de trincheira e outras infecções de pele que geralmente só eram vistas em tempos de guerra. E os leitores ficaram mais chocados porque La Santé era como uma cidade dentro de uma cidade, com suas próprias regras e uma moralidade governada pela violência e práticas ilógicas. O tráfico de drogas era incontrolável, com alguns guardas até se envolvendo. Automutilações, suicídios e tentativas de suicídio também eram alarmantemente frequentes. Não apenas isso, mas os guardas espancavam os prisioneiros e detentos experientes transformavam os mais fracos em escravos que tinham muito medo de denunciar. O livro causou alvoroço em todo o país e levou a investigações pela imprensa. Le Monde conduziu suas próprias investigações e publicou reportagens sobre casos de maus tratos, suicídio, negligência e estupro que ocorreram dentro dos muros de La Santé, e concluiu que a prisão havia sido abandonada pelas autoridades francesas à doença e à morte. Em 2013, o advogado Etienne Noel, um conhecido defensor dos direitos dos prisioneiros na França, levantou preocupações sobre as condições de superlotação na prisão de La Santé. Seus relatórios revelaram que cada prisioneiro tinha meros 2 metros quadrados de espaço pessoal. As celas de segurança máxima eram ainda mais sufocantes, parecendo caixas apertadas, onde quase se podia tocar ambas as paredes com os braços estendidos. Em 2014, finalmente, as autoridades cederam e fecharam a prisão de La Santé para reformas. Ela reabriu novamente em 2019 com uma capacidade reduzida de 800 prisioneiros. No entanto,
Há pouco otimismo entre o público em relação à melhoria das condições. Políticos franceses continuam a expressar descontentamento, pois o sistema prisional francês não atende aos padrões europeus. A superlotação continua sendo um problema crítico, ultrapassando 200%, e muitos detentos não têm nem mesmo o essencial básico, como uma cama para dormir. Se você já viu Prison Break, vai se lembrar de quão intensa era a prisão de Sona. Chocantemente, existem prisões na vida real igualmente brutais. A prisão de Sabaneta, na Venezuela, é uma delas. Como muitas prisões venezuelanas, Sabaneta era severamente superlotada, com acesso limitado a comida, água e cuidados médicos. Especially those in Venezuela are famous for their overcrowding and for the way they're run. Guards watch the gate, but largely leave the inmates inside. Em 1958, foi originalmente construída para abrigar 700 detentos. Quando fechou em 2013, abrigava mais de 3.700 prisioneiros. A prisão de Sabaneta funcionava como um ambiente sem lei, onde os detentos tinham controle total. Isso levou a condições severas, com pouca supervisão das autoridades, criando uma atmosfera de sobrevivência do mais apto, que às vezes se tornava catastrófica. Em 3 de janeiro de 1994, uma rebelião eclodiu devido a conflitos de gangues em andamento. Detentos iniciaram um incêndio e atacaram outros que tentavam escapar, resultando em muitas vítimas e feridos. Forças de segurança tentando retomar o controle também causaram mais mortes, com relatos de mais de 150 vítimas no total. Após o incidente, a Human Rights Watch visitou várias prisões venezuelanas, incluindo Sabaneta, e as coisas que viram lá foram incrivelmente perturbadoras. O relatório deles destacou os graves problemas de superlotação nas prisões venezuelanas, o que leva a custos drásticos. O mais trágico deles é a perda de vidas, com cerca de 4 prisioneiros mortos e mais de 20 feridos semanalmente. A prevalência de armas, de facas a granadas, contribui para a violência dentro das prisões. Durante uma visita a Sabaneta, foi chocante ver prisioneiros exibindo abertamente armas como facões e armas de fogo caseiras. E como esperado, em um ambiente tão hostil, muitos detentos se aproveitam de outros para ganho próprio. O mantra, apenas os fortes sobrevivem, era um sentimento comum entre os prisioneiros de lá. Os prisioneiros poderosos vivem confortavelmente, ganham dinheiro às custas dos outros e fazem com que os detentos mais fracos cumpram suas ordens. Por outro lado, os prisioneiros mais fracos suportam as piores condições, dormindo em chãos lotados, limpando as celas dos outros e enfrentando maus tratos e abuso sexual. Alguns prisioneiros tentam escapar desse ambiente perigoso, formando grupos conhecidos como refugiados. Esses grupos consistem em prisioneiros vulneráveis, que buscam abrigo em áreas não utilizadas da prisão, longe da população geral. E você deve estar se perguntando, onde estão os guardas? Bem, geralmente há apenas um guarda para cada 150 ou mais prisioneiros, e às vezes não há guarda algum. E quando investigaram mais a fundo, descobriram que a violência era apenas a ponta do iceberg. Os detentos nem sequer tinham suprimentos médicos básicos, porque nenhuma equipe médica era permitida dentro da prisão. Alguns detentos exibiam intestinos expostos ou feridas purulentas e nem sequer conseguiam tratamento. O governo venezuelano disse que melhoraria as coisas após este relatório, mas nada realmente mudou e as condições dentro de Sabaneta continuaram piorando. Em 2013, após uma rebelião que matou 16 detentos, elevando o número de mortos apenas naquele ano para 70, o governo fechou a prisão de Sabaneta. Mas isso foi como arrancar um único dente de uma boca completamente cariada. Grupos de direitos humanos dizem que até hoje, as prisões venezuelanas permanecem extremamente severas e perigosas. 1920. A penitenciária do Carandiru abriu suas portas pela primeira vez em São Paulo, tornando-se a maior prisão da América do Sul na época. Inicialmente projetada para abrigar 3.500 detentos, a prisão rapidamente ficou superlotada, chegando a abrigar mais de 8.000 prisioneiros. Isso levou a condições de vida severas e superlotação extrema. Por causa disso, muitos dos prisioneiros dormiam no chão de suas celas, às vezes no banheiro ao lado do buraco que serve como privada. Eles também eram forçados a providenciar seus próprios colchões, roupas de cama, vestuário e produtos de higiene pessoal. Em 2002, a prisão foi finalmente demolida e transformada em um museu. Por quê? Este lugar é onde ocorreu uma das piores tragédias prisionais. Uma briga eclodiu entre 2 grupos de detentos após um jogo de futebol, escalando para uma rebelião generalizada que durou 3 horas. Durante o caos,
prisioneiros atacaram uns aos outros com facas e canos, subjugando os guardas. O diretor da prisão chamou a polícia militar local para ajudar, levando a uma incursão violenta de mais de 340 policiais no complexo prisional. A rebelião resultou na morte de 111 detentos. Os policiais defenderam suas ações, alegando que foram recebidos com resistência armada dos prisioneiros, que também tentaram infectá-los com HIV usando fluidos corporais. A Anistia Internacional investigou a situação e descobriu que mais de 3.000 balas foram disparadas durante o incidente, com mais de 500 delas terminando nos corpos dos prisioneiros falecidos. Além disso, os prisioneiros mortos foram descobertos com as mãos na frente do rosto ou atrás da cabeça, indicando que estavam em posições defensivas. E, curiosamente, todos os policiais deixaram a prisão sem um único arranhão. Após o incidente, os prisioneiros do Carandiru continuaram a se rebelar em protesto pela falta de responsabilização pelo massacre e pelas duras condições de vida que suportavam. Em 2002, o governo fechou a prisão na tentativa de pôr fim à agitação que estavam causando. No entanto, fechar a prisão não resolveu os problemas do sistema prisional brasileiro, que foi criticado como medieval por José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça do Brasil. A população carcerária mais do que dobrou nos últimos anos e continua a aumentar, enquanto o sistema luta para acompanhar o número crescente de detentos. E muitos temem que o sistema esteja à beira do colapso. A prisão central de Bang Kwang é uma prisão de segurança máxima para homens na província de Nonthaburi, Tailândia. Bang Kwang é o local do corredor da morte masculino e da principal câmara de execução da Tailândia. A prisão também é conhecida como Bangkok Hilton, porque abriga muitos prisioneiros estrangeiros. No entanto, uma vez lá dentro, você descobrirá que os detentos dão um nome totalmente diferente, Grande Tigre, porque ele ronda e devora pedaços deles todos os dias. Let's put it this way. A lot of the people in here will never see free air again. Um dos prisioneiros estrangeiros detidos em Bang Kwang foi John Davis, um cidadão britânico que foi condenado por tentar vender uma grande quantidade de heroína a um informante da polícia na Tailândia. Davis foi inicialmente sentenciado à morte, mas a pena foi posteriormente reduzida para 25 anos. Ele finalmente retornou ao Reino Unido após passar 17 anos no lugar que ele chamava de buraco infernal. Em muitas entrevistas, ele falou sobre as condições pelas quais os prisioneiros precisam passar. Os prisioneiros em Bang Kwang eram obrigados a usar grilhões nas pernas nos primeiros 3 meses de suas sentenças. Os condenados à morte eram obrigados a ter seus grilhões permanentemente soldados. Essa prática terminou em 2013, após muitos anos em que diversas organizações de direitos humanos argumentaram que isso era brutal, desnecessário e desumano. Mas por causa disso, Davis teve uma infecção que quase levou à amputação de seu pé. A entrevista de Davis não foi a primeira vez que alguém lançou luz sobre o que acontece em Bang Kwang ou nas prisões tailandesas em geral. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas emitiu um relatório detalhando as condições brutais das prisões tailandesas, incluindo Bang Kwang. Em seu auge, Bang Kwang abrigou mais de 8.000 detentos, causando uma superlotação insana. Por causa disso, os prisioneiros são forçados a dormir de lado devido ao espaço insuficiente e para evitar conflitos com outros detentos. Detentos relataram sentir dores nas costas e nas pernas, porque não conseguiam se mover enquanto dormiam. Detentos também relataram que há 4 luzes fluorescentes que permanecem acesas durante toda a noite por medo de fuga dos prisioneiros, o que afeta o sono dos detentos e os torna irritáveis e mais propensos a explodir e machucar uns aos outros. Os prisioneiros não têm um suprimento adequado de água para a higiene pessoal. Detentos relataram que a água estava disponível pela manhã, entre 5h30 da manhã e 7 da manhã. Esta pequena janela de tempo para o banho era estressante para os detentos, já que cerca de 50 a 70 prisioneiros usavam a área ao mesmo tempo. Um detento disse: "Se você não brigar, não conseguirá um lugar no chuveiro antes que a água acabe." Mas a água não é a única coisa escassa na prisão. Os detentos carecem de alimentação adequada, o que resulta em subnutrição para alguns deles. Geralmente, também é suja e imprópria para consumo. Um detento disse: "Ao comer, você precisa ter cuidado porque às vezes há pedras e areia na comida." Os detentos também não têm acesso a tratamento médico. Um detento disse: "A primeira coisa que me disseram quando cheguei lá foi que eu não devia adoecer, porque se eu adoecesse, seria melhor estar morto."
E embora existam procedimentos para fazer reclamações, os detentos temem retaliação por parte das autoridades prisionais se fizerem uma reclamação, pois geralmente seriam espancados ou punidos em confinamento solitário. Atualmente, para melhorar a situação, as autoridades reduziram o número de prisioneiros em Ban Quang para 3.800. Ainda está além da capacidade, mas definitivamente é uma melhoria. Mas se as condições também vão melhorar, só se pode esperar. Kigali, a capital de Ruanda, é conhecida por ser uma das cidades mais limpas e organizadas da África. É muito diferente do caos que se seguiu ao genocídio em 1994, onde se estima que 1 milhão de pessoas perderam suas vidas. Atualmente, Kigali tem poucas crianças de rua e mendigos, e você também não verá muitas profissionais do sexo por aí. Vendedores ambulantes estão sempre alertas, prontos para arrumar tudo e se mudar a qualquer momento se a polícia aparecer. Mas como dizem, nem tudo que reluz é ouro. A razão por trás da imagem impecável de Kigali não é tão rósea quanto parece. A Polícia Nacional de Ruanda tem o hábito de prender pessoas que consideram indesejáveis e jogá-las no Centro de Trânsito de Gikondo, uma instalação de detenção não oficial em uma área residencial de Kigali. Lá, os detidos são submetidos a todos os tipos de violações dos direitos humanos antes de serem libertados de volta às ruas, muitas vezes com ordens para deixar a cidade. Um relatório recente da Human Rights Watch expôs a dura realidade da vida no Centro de Trânsito de Gikondo. Kwa Kabuga ngewe n'inshuro 9 nta cyiza cyaho nahabonye. Ex-detentos relataram ter sido amontoados em salas com centenas de outros, suportando espancamentos e tratamento desumano. Alguns foram detidos por dias, outros por meses, todos sem serem acusados ou receberem um julgamento justo. E as condições no centro de detenção são além de terríveis. Kujya kumfunga bavuga ngo nukugenda ngo banshyire mu ngororamuco bakagenda bakanyicisha inzara nk'uko nguko bakazandekura muha n'umuyaga byo bivuze. Detentos são rotineiramente abusados pela polícia ou por outros detentos, às vezes apenas por falar muito alto ou não ficar na fila para usar o banheiro. Aos detidos também eram negadas necessidades básicas como comida, água e arranjos adequados para dormir. Eles eram amontoados em espaços apertados e forçados a dormir no chão, muitas vezes sem colchões. E quando os colchões eram fornecidos, eram compartilhados entre vários detentos e infestados de piolhos e pulgas. O saneamento era terrível, com os detentos tendo que usar uma vala aberta como banheiro. Nabibonaga neza ko bikwiye n'amazi sinayabonaga yo kunywa no gukaraba ntago nakarabaga. Apesar de ser rotulado como um centro de reabilitação, Gikondo carecia de tratamento médico adequado e apoio aos detentos. Visitantes, incluindo advogados, raramente eram permitidos, deixando os detentos sem assistência jurídica. Mas a descoberta mais perturbadora de todas foi o alto número de crianças no centro. O relatório revelou que mais de 2.800 crianças viviam nas ruas em Ruanda, com quase metade delas sendo colocadas em centros como Gikondo. Essas crianças enfrentavam as mesmas condições severas que os adultos. Um menino descreveu ter sido espancado com cacetetes e informado de que, enquanto vivessem nas ruas, seriam punidos. Uma ex-detenta, uma mulher de 40 anos, compartilhou sua experiência de ser levada para Gikondo pela primeira vez. Ela mencionou que, na chegada, havia o que os guardas chamavam de festa de boas-vindas. Ela descreveu o tratamento brutal que receberam, com crianças de rua sendo espancadas primeiro, seguidas por mulheres sendo espancadas nos pés, e homens sendo forçados a deitar de bruços e suportar espancamentos nas nádegas pela polícia. Mesmo meses depois, ela ainda sentia a dor física e emocional daqueles espancamentos. Segundo a Human Rights Watch, existem aproximadamente 4 centros de detenção como Gikondo, espalhados por Ruanda, com a possibilidade de existirem ainda mais. É uma realidade preocupante que esses centros ainda estejam em funcionamento hoje. Kamiti é uma prisão de segurança máxima, localizada em Nairobi, Quênia.
Nas décadas de 1980 e início de 1990, a prisão abrigou muitos presos políticos e testemunhou muitas execuções. É notória por suas condições precárias e tratamento desumano, especialmente por abrigar alguns dos criminosos mais perigosos do Quênia. Superlotação, dieta inadequada, falta de água potável, condições insalubres e doenças há muito tempo assolam Kamiti. O ex-detento Ed Kuria compartilhou sua experiência em Kamiti, descrevendo a falta de assistência médica, saneamento adequado e a alta taxa de mortalidade entre os detentos. Infelizmente, mortes em prisões quenianas não são incomuns. Segundo a Anistia Internacional, mais de 2.700 pessoas morreram na prisão nos últimos anos. Kuria também mencionou a falta de comida nutritiva e água potável em Kamiti, forçando os prisioneiros a recorrerem ao uso de água de esgoto para tomar banho. As celas apertadas, com mais de 15 detentos espremidos em pequenas salas, também contribuem para a propagação de doenças e casos de abuso sexual. 2009, um surto de cólera ceifou a vida de muitos prisioneiros em Kamiti. E outra coisa, tortura e maus-tratos são, infelizmente, ocorrências comuns nesta prisão. Em 17 de novembro de 2008, houve uma busca por um telefone celular na prisão. Os guardas acabaram espancando brutalmente alguém e tudo foi filmado por um celular. O vídeo foi entregue à Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia. O governo queniano tem dito que as condições em suas prisões melhoraram nos últimos anos. Mas parece que este pode não ser o caso. Em janeiro de 2022, os detentos descobriram que suas já escassas rações de comida haviam sido reduzidas. Além disso, foram colocados em confinamento total porque 3 detentos conseguiram escapar. Os detentos não ficaram muito felizes com essas novas condições, então protestaram. Infelizmente, mais de 20 deles acabaram sendo brutalmente espancados por policiais, e alguns deles mal saíram vivos. Construída na década de 1940 sob o domínio colonial espanhol, a prisão de Black Beach, em Malabo, Guiné Equatorial, tem uma história sombria de crueldade e condições severas. Em uma entrevista com a EG Justice, uma organização de direitos humanos da Guiné Equatorial, o ativista Joaquim Elo Ayeto descreveu seu tempo na prisão como puro inferno. Ele relatou um incidente horrível, onde 9 meninos morreram de diarreia, deixados abandonados, com um deles falecendo bem em frente à sua cela. Apesar da tragédia, os outros detentos continuaram com suas rotinas diárias, indiferentes ao corpo sem vida ali perto. Ayeto compartilhou que a vida em Black Beach despoja qualquer senso de humanidade. A brutalidade constante e a falta de compaixão dessensibilizam todos que passam tempo lá. A falta de preocupação com a vida humana ficou clara quando demorou 3 horas para alguém remover o corpo do menino falecido. Mesmo após 2 semanas, nenhuma autoridade se deu ao trabalho de investigar. Em vez disso, o administrador da prisão repetia cruelmente: "Quem morrer será retirado", como um aviso aos outros prisioneiros. Ayeto também destacou quantas pessoas estão em prisão preventiva em Black Beach. Esses indivíduos eram mantidos sem um julgamento justo, condenação ou acusações formais. Dos 800 prisioneiros durante a estadia de 12 meses de Ayeto, apenas 300 haviam sido condenados por um crime. Em Black Beach, existem apenas 2 banheiros públicos com 16 torneiras e, infelizmente, apenas 4 delas realmente funcionam. Isso leva a brigas constantes entre os prisioneiros que tentam usar as torneiras. Para piorar a situação, os banheiros nem sequer têm água corrente. Cada detento recebe apenas entre 10 e 15 litros de água por dia. A comida também é horrível, causando surtos frequentes de diarreia que acabam matando alguns prisioneiros. Não há camas ou colchões, apenas os restos de papelão que os prisioneiros conseguem encontrar. E se isso não bastasse, a tela de metal que deveria separar os andares é mais um campo de batalha para centenas de prisioneiros lutando por um lugar para dormir ali. Já que ninguém quer ser aquele a morrer uma morte dolorosa, se os arames cederem e todos caírem e esmagarem os prisioneiros abaixo. Ayeto não é o único que sobreviveu à prisão de Black Beach e viveu para contar a história. De dezembro de 2013 a agosto de 2015, o sul-africano Daniel Janse van Rensburg ficou preso em Black Beach por acusações de fraude e roubo que ele alegava serem falsas. Em seu livro, ele compartilhou um momento traumatizante quando ouviu o nome de seu amigo ser chamado para a execução. Ele teve que testemunhar seu amigo e outros 6 serem algemados,
entregues a soldados e levados colina acima para enfrentar o pelotão de fuzilamento que os esperava. Mais tarde, ele descobriu que os homens não morreram facilmente devido à incompetência do pelotão de fuzilamento. Eles eram destreinados, superexcitados e alguns deles estavam até bêbados. Para confirmar suas mortes, alguns deles tiveram que ser baleados diretamente na cabeça. Apesar dos apelos de grupos de direitos humanos por mudanças nas prisões da Guiné Equatorial, especialmente em Black Beach, nenhuma mudança havia sido feita. A prisão Black Dolphin, uma das instalações correcionais mais infames e rigorosas da Rússia, está situada perto da fronteira com o Cazaquistão. A prisão ganhou seu nome devido à estátua localizada na entrada, que na verdade foi feita pelos próprios detentos. Esta prisão de segurança máxima abriga alguns dos criminosos mais perigosos do país, como assassinos em série, canibais e terroristas. Devido à natureza de alto risco de seus detentos, Black Dolphin é renomada por suas medidas de segurança de ponta, garantindo que ninguém jamais saia de lá vivo. Com cerca de 700 detentos, a prisão tem um histórico arrepiante de violência, com os detentos sendo coletivamente responsáveis por mais de 3.500 mortes, uma média de 5 assassinatos por prisioneiro. Os detentos são confinados em celas apertadas de aproximadamente 5 metros quadrados e meio compartilhadas com outro prisioneiro, protegidas por 3 conjuntos de portas de aço. Eles têm direito a apenas 90 minutos de exercício diário em uma cela pequena separada, durante os quais suas próprias celas são minuciosamente revistadas em busca de contrabando. Sob vigilância de 24 horas, os detentos são forçados a ficar de pé e proibidos de descansar ou sentar em seus beliches desde o momento em que acordam até a hora de dormir, o que dá aproximadamente 16 horas. E eles devem responder aos comandos com um seco "Sim, senhor". Guardas realizam verificações regulares a cada 15 minutos para garantir o cumprimento das regras da prisão. As refeições consistem apenas em sopa e pão, servidos 4 vezes ao dia em suas celas, e o acesso ao entretenimento é severamente limitado, com apenas alguns livros, jornais e um rádio disponíveis. Na chegada, os detentos são vendados para impedi-los de memorizar o layout da prisão ou planejar fugas. Vendas também são usadas durante as transferências de detentos entre prédios ou salas. Os agentes da prisão Black Dolphin também têm uma maneira única de escoltar os detentos. Os prisioneiros são mantidos curvados na cintura, enquanto um guarda segura suas mãos algemadas atrás das costas, mais altas que os quadris. Esta tática de controle permite controle máximo, enquanto impede o detento de escapar ou atacar a equipe da prisão. A equipe da prisão é treinada para não mostrar simpatia e tratar os prisioneiros como se não fossem seres humanos. O tenente Denis Avsiuk, que supervisiona a prisão, mencionou que os detentos cometeram crimes graves como assassinato, além de serem maníacos, pedófilos e terroristas. Em uma entrevista à National Geographic, o Sr. Avsiuk disse: "Chamá-los de pessoas faz sua língua dobrar só de dizer. Nunca senti qualquer simpatia por eles." Ele também observou que a única maneira de escapar de Black Dolphin é morrendo, já que os detentos são presos para o resto da vida. Um detento, Nikolai Astankov, cumprindo prisão perpétua por matar uma família inteira e queimar seus corpos na floresta, compartilhou que remoer seu destino em Black Dolphin não valia a pena. Ele disse: "If you constantly think about how you are here, what is waiting for you, that you won't ever get free, that you are left here alone, you simply won't make it." Outro detento notável, Vladimir Nikolaev, conhecido por canibalismo, está cumprindo pena em Black Dolphin por um crime hediondo. Ele matou um homem durante uma briga de bêbados e depois o esquartejou em seu banheiro. Quero dizer, é compreensível que uma instalação que abriga indivíduos tão perigosos deva ser segura, mas as condições em Black Dolphin são excessivamente severas e cruéis? O que você acha? Em 1980, o Ministério da Justiça turco estabeleceu a prisão de Diyarbakir como uma prisão de segurança média. No entanto, após o golpe de Estado que ocorreu no país naquele mesmo ano, a prisão foi transferida para a administração militar e tornou-se uma prisão militar de segurança máxima sob lei marcial. 1989, quando a Turquia retornou à democracia, a prisão foi devolvida ao Ministério da Justiça. Lamentavelmente, Diyarbakir já havia conquistado uma reputação notória como o matadouro da Turquia, com incidentes generalizados de maus tratos brutais e abusos dos direitos humanos,
particularmente contra detentos políticos curdos. Este período sombrio foi frequentemente referido como o período da barbárie ou o inferno de Diyarbakir. Após o golpe, dezenas de milhares de indivíduos, na maioria curdos, foram presos, com muitos acabando em Diyarbakir. A Anistia Internacional recebeu muitos relatos de tortura, incluindo relatos de mais de 100 mortes por causa da tortura. Além disso, falar qualquer idioma que não fosse o turco era proibido, mesmo durante as visitas, e os curdos sentiam que estavam sendo turquificados. Os detentos também eram obrigados a memorizar o hino nacional turco e outras canções nacionalistas. Os métodos usados para a tortura dentro de Diyarbakir eram horríveis e demonstravam um nível de barbárie sem precedentes. Práticas comuns incluíam espancamentos severos, puxões de cabelo, saudações forçadas ao cão de um guarda treinado para morder os genitais dos prisioneiros, privação prolongada de sono, comida e água, bem como suspensões palestinas, Palestinian hangings, um método comum em prisões israelenses, onde os prisioneiros eram pendurados pelos braços. Além disso, os prisioneiros eram submetidos a choques elétricos, execuções simuladas e outras formas de intenso estresse físico e psicológico. Merdi Zana, o ex-prefeito de Diyarbakir, que passou 11 anos na prisão, descreve vividamente a dura recepção que os novos prisioneiros recebiam. Na chegada, o capitão ordenava a um guarda que preparasse um banho para o prisioneiro antes de levá-lo ao dormitório. Este ritual brutal envolvia quase 20 guardas acompanhando o prisioneiro, que então seria submetido a um espancamento violento antes de ser deixado inconsciente em uma banheira cheia de fezes por horas. O empresário Selim Dindar, ex-detento em Diyarbakir, também disse: Antes de nossa detenção, pensávamos que a tortura era aplicada durante o interrogatório e que as alas na prisão eram confortáveis. Mas na prisão de Diyarbakir, ansiávamos pelas câmaras de tortura do interrogatório. As condições insalubres e a tortura levaram à morte de mais de 300 pessoas, com algumas morrendo durante greves de fome, outras baleadas enquanto supostamente tentavam escapar e muitas mais tirando a própria vida. Em 18 de maio de 1982, 4 jovens prisioneiros fizeram uma declaração poderosa, ateando fogo a si mesmos em protesto, tornando-se mártires da liberdade na memória coletiva curda. 24 de outubro de 2022, o presidente Erdogan anunciou que a prisão seria permanentemente fechada e transformada em um museu, pondo fim à longa história de injustiça e sofrimento de Diyarbakir. Uma das prisões femininas mais notórias do Afeganistão é Badambag, em Cabul. As detentas de lá frequentemente suportam tratamento severo e são presas por chamados crimes morais, como fugir de lares abusivos ou interagir com homens que não são parentes. Em 2014, Kaum Kamush, um jornalista da BBC, visitou a prisão. Ele teve a chance de conhecer algumas das mulheres lá dentro, ouvir suas histórias e testemunhar as condições em que viviam. Kamush descobriu que muitas das mulheres estavam presas sem nunca terem visto um tribunal, e algumas eram mantidas sem condenação por até 2 anos. Além disso, a prisão acomoda traficantes de drogas condenadas, assassinas e mulheres acusadas de crimes morais, resultando em uma atmosfera tensa, já que todas são confinadas em condições apertadas. Existem aproximadamente 2 dúzias de pequenas salas espalhadas por 3 andares, com cerca de 10 mulheres compartilhando cada sala. Durante sua visita, Kamush conheceu uma jovem chamada Kabela, que havia sido presa por viajar de Badakhshan para Cabul com um jovem rapaz. Seus dentes estavam danificados e sua mão direita estava ferida. Ela explicou: Quebrei meus dentes e machuquei minha mão porque brigo com qualquer um, com minhas colegas de quarto, policiais e guardas. Além disso, inúmeras crianças são mantidas na prisão com suas mães, enfrentando recursos inadequados e condições insalubres. Uma mulher cumprindo uma sentença de 14 anos estava preocupada com seus filhos crescendo em confinamento e questionando por que foram privados de sua liberdade. Ela expressou seu medo, dizendo: Eles serão jovens meninos e meninas quando eu for libertada, e sei que me perguntarão quais crimes eles cometeram. Antigamente, as coisas eram bem difíceis para aquelas mulheres, mas desde que o Talibã tomou o poder em agosto de 2021, tem sido um pesadelo total. Agora, as mulheres são proibidas de frequentar o ensino secundário e universitário, de trabalhar com organizações governamentais ou não governamentais,
ou de viajar longas distâncias sem um parente do sexo masculino. Elas não podem nem ir a academias ou parques públicos. E se uma mulher quebrar qualquer uma dessas regras, ela pode acabar na prisão em condições terríveis. Além disso, antes de o Talibã tomar o poder, as mulheres sobreviventes de violência baseada em gênero tinham acesso à ajuda jurídica gratuita, abrigo, assistência médica e aconselhamento. Mas agora, o Talibã eliminou tudo isso, e qualquer mulher que tente sair de uma situação abusiva pode acabar na prisão. E para piorar, mulheres em prisões por todo o país, como Badam Bagh, estão enfrentando abusos e torturas horríveis. No início deste ano, o The Guardian obteve um vídeo mostrando uma ativista afegã de direitos humanos sendo sexualmente agredida e torturada por 2 homens do Talibã enquanto estava na prisão. Ela disse que foi presa por protestar contra o Talibã e foi estuprada enquanto estava encarcerada. Desde então, ela deixou o Afeganistão, mas quando se manifestou contra o Talibã do exílio, eles lhe enviaram o vídeo e ameaçaram compartilhá-lo com sua família e nas redes sociais se ela continuasse a criticá-los. Ela acha que eles gravaram o ataque de propósito para silenciá-la e envergonhá-la. Infelizmente, o caso dela não foi o único sobre o qual o The Guardian escreveu em seu relatório sobre mulheres sendo abusadas nas prisões do Talibã. Em um caso, o corpo de uma mulher foi encontrado em um canal semanas após ser levada sob custódia por militantes do Talibã. Foi relatado que ela havia sido abusada sexualmente antes de sua morte. Em novembro de 2022, Zarifa Yaqubi, uma ativista afegã, também foi presa por mais de 40 dias por tentar organizar um movimento para mulheres afegãs. Ela revelou que foi submetida a choques elétricos e abuso físico durante seu tempo em cativeiro. Yaqubi foi finalmente forçada a confessar ter aceitado dinheiro de estrangeiros para protestar contra o Talibã. Outra ativista, Paruana Nedjarabi, compartilhou sua experiência angustiante de ser espancada e torturada com choques elétricos por forças do Talibã após protestar pelos direitos das mulheres no mesmo ano. Ela passou um mês em confinamento solitário e lhe mostraram uma carta com uma ordem para que fosse apedrejada até a morte. Nedjarabi acabou confessando sob coação e fugiu do Afeganistão para viver no exílio. Apesar dos perigos que enfrentam, as mulheres no Afeganistão continuam a protestar corajosamente e a se manifestar contra o regime do Talibã. Nos últimos 2 anos, houve pelo menos 221 atos de protesto por mulheres e meninas no país. Quando você ouve Coreia do Norte, provavelmente já imaginou uma prisão horrível, certo? Bem, deixe-me falar sobre o campo de internação de Kechon, também conhecido como Campo 14, e acredite em mim, é ainda pior do que você pode imaginar. O Campo 14 é um campo de concentração na Coreia do Norte Central, cobrindo cerca de 155 quilômetros quadrados. É repleto de fazendas, minas e fábricas aninhadas nos vales íngremes das montanhas. Dentro do campo, há barracões superlotados onde homens, mulheres e crianças são mantidos separadamente. Há também um quartel-general com prédios administrativos e alojamentos para guardas. Cerca de 15.000 pessoas estão presas no Campo 14. Os enviados para o campo incluem funcionários considerados de baixo desempenho, críticos do regime, seus filhos, pessoas nascidas no campo e aqueles suspeitos de qualquer tipo de atividade antigovernamental. Alguns prisioneiros são até vítimas da regra do regime de punição de 3 gerações, onde 3 gerações de uma família são enviadas para o campo e podem morrer lá sem terem cometido nenhum crime. Mas por que existem minas e fazendas em uma prisão, você pergunta? Bem, o objetivo principal do campo é isolar indivíduos considerados politicamente não confiáveis pelo governo norte-coreano e explorar seu trabalho. Neste campo, os prisioneiros são postos para trabalhar em minas de carvão, agricultura ou fábricas que produzem vários bens como têxteis, papel, alimentos, borracha, sapatos, cerâmica e cimento. No entanto, este trabalho forçado não visa ajudá-los a se reabilitar. É apenas uma forma de usar seu trabalho para obter lucro. Relatos dizem que os prisioneiros neste campo precisam trabalhar longas horas, às vezes das 5h30 da manhã até meia-noite. E eles não recebem nenhuma recompensa por seu trabalho árduo. Suas rações de comida são escassas, apenas repolho salgado e milho. Como resultado, eles ficam desnutridos, perdem dentes e têm gengivas escurecidas. Muitos prisioneiros acabam morrendo de desnutrição, doenças, acidentes de trabalho ou tortura. Alguns estão tão desesperados por comida que recorrem a comer sapos, insetos, ratos,
cobras e até mesmo ao canibalismo. É por isso que muitos sonham em trabalhar em fazendas. Isso lhes dá a chance de roubar comida de animal e procurarem excrementos de animais por grãos não digeridos. No entanto, se um prisioneiro for pego comendo qualquer coisa além de suas rações, ele pode ser fuzilado no local. E isso nos leva às 10 regras que os prisioneiros precisam seguir o tempo todo. Ao ouvi-las, você pode pensar que foram tiradas diretamente de um romance de George Orwell. Você não deve escapar. 3 ou mais detentos não devem se encontrar juntos. Você não deve roubar. Você deve obedecer absolutamente às ordens dos oficiais de orientação da agência de proteção. Você deve relatar imediatamente se vir quaisquer pessoas de fora ou suspeitas. Todos os detentos devem vigiar cuidadosamente uns aos outros e relatar imediatamente o comportamento incomum uns dos outros. Você deve cumprir excessivamente todas as tarefas atribuídas a você. A menos que seja relacionado ao trabalho, nenhum contato entre homens e mulheres é permitido. Você deve estar verdadeiramente arrependido por seus próprios erros. Você será imediatamente fuzilado pelo pelotão de fuzilamento se violar estas leis e regulamentos do campo. Existem até prisões especiais, ainda mais severas dentro do campo, onde a comida é ainda mais escassa e as pessoas são frequentemente espancadas até a morte. Nas proximidades, também existem campos menos rigorosos, onde os prisioneiros podem ter uma chance de liberdade, mesmo que remota. Mas para aqueles no campo 14, não há saída, nem mesmo na morte. Quando falecem, são enrolados em esteiras e enterrados em covas sem marcação para que ninguém possa encontrá-los ou lamentá-los. Em 2001, a Anistia Internacional divulgou um relatório sobre a prisão de Tadmor, na Síria, lançando luz sobre os horrores inimagináveis que aconteciam dentro de seus muros. O relatório descreveu a prisão como um lugar sinônimo de sofrimento. Localizada nos desertos escaldantes do leste da Síria, a prisão de Tadmor foi originalmente construída como quartel militar pelas forças do mandato francês. No entanto, ganhou notoriedade na década de 1980 por sua extrema brutalidade, abusos dos direitos humanos e execuções em massa. Em 27 de junho de 1989, no dia seguinte a Hafez al-Assad, o então presidente da Síria, ter sobrevivido a uma tentativa fracassada de assassinato, um evento trágico ocorreu em Tadmor. Membros das brigadas de defesa, lideradas por Rifat al-Assad, irmão do presidente, invadiram a prisão ao amanhecer e mataram impiedosamente cerca de 1000 prisioneiros. Acreditava-se que este massacre foi em retaliação à tentativa de assassinato, que supostamente foi orquestrada pelo ramo sírio da Irmandade Muçulmana. No entanto, a brutalidade em Tadmor não parou por aí. Ex-detentos da prisão de Tadmor compartilharam histórias angustiantes de métodos de tortura que levaram à morte de milhares de prisioneiros. Alguns desses métodos eram tão extremos e sem precedentes que nunca haviam sido vistos em nenhum outro lugar do mundo. Os carcereiros em Tadmor tinham carta branca para matar prisioneiros durante as sessões de tortura, com a administração da prisão até incentivando sua participação nesses atos de brutalidade. Métodos de tortura usados na prisão incluíam espancamentos brutais com cabos elétricos e chicotes, eletrocução e a prática horrível de jogar prisioneiros de alturas até que seus ossos se estilhaçassem. Os detentos também sofriam fraturas ósseas e cranianas de golpes diretos com botas militares e coronhas de rifle. Entre os métodos de tortura exclusivamente sírios estava a infame técnica do tapete voador. Isso envolvia amarrar o prisioneiro a uma prancha plana, tornando-o completamente imóvel e submetendo-o a espancamentos implacáveis e outras formas de abuso físico enquanto nesta posição indefesa. Não apenas os prisioneiros eram submetidos à tortura física, mas também suportavam um tormento emocional brutal. Isso incluía abuso verbal constante, não ter permissão para ver seus carcereiros e torturadores, ser proibido de se comunicar com outros prisioneiros e ser forçado a ajoelhar e se curvar para uma foto de al-Assad. Esses métodos foram projetados para despojar os prisioneiros de sua dignidade e levá-los à beira da insanidade. O poeta sírio Faraj Bayraktar observou certa vez: costumávamos distinguir os guardas pela cor de suas botas, já que nunca tínhamos permissão para ver seus rostos ou fazer contato visual. Qualquer um que ousasse fazê-lo era morto. Outro ex-prisioneiro escreveu em um livro de memórias contrabandeado para fora da Síria: quando a morte é uma ocorrência diária, a espreita na tortura, espancamentos aleatórios, arrancar de olhos, membros quebrados e dedos esmagados, você não acolheria a libertação misericordiosa de uma bala?
Ex-detentos frequentemente compartilham histórias sobre suas primeiras horas em Tadmor e a infame festa de recepção, uma sessão brutal de tortura a qual os novos prisioneiros eram submetidos na chegada. Um ex-detento relatou à anistia como foram arrancados do ônibus por guardas que os chicotearam impiedosamente até que todos estivessem fora. A polícia militar então revistou suas roupas antes de enfiá-los em um pneu de carro com as mãos tocando os pés. Depois os espancariam entre 200 e 400 vezes nos pés enquanto estavam completamente indefesos. Ao final, todos estavam em péssimo estado, com pernas sangrando e feridas por todo o corpo. Tragicamente, alguns prisioneiros não sobreviveram à festa de recepção. Os oficiais militares em Tadmor estavam sempre inventando novas maneiras de degradar e torturar os prisioneiros. Às vezes, parecia que eles faziam isso apenas por diversão. Por exemplo, um detento descreveu uma noite em que um guarda ordenou que ele movesse todos os chinelos no dormitório, cerca de 100 pares, usando apenas a boca. Ele teve que continuar fazendo isso a noite toda. Outro incidente perturbador envolveu 2 prisioneiros sendo forçados a segurar outro detento pelas mãos e pés, levantá-lo no ar e depois jogá-lo no chão. Quando um prisioneiro se recusou, foi espancado na cabeça e morreu 1 mês depois. A própria prisão também era um foco de doenças, com detentos sucumbindo a enfermidades como cólera, tuberculose e sarna em grande número. Apesar dos apelos desesperados por ajuda médica para prisioneiros moribundos, a resposta dos guardas era sempre a mesma: só nos chamem para recolher os corpos. 2001, a prisão de Tadmor foi fechada e todos os detentos restantes foram transferidos para outras prisões na Síria. No entanto, em 15 de junho de 2011, a prisão foi reaberta após a Revolução Síria contra o regime de Bashar al-Assad, e milhares de detentos foram enviados para lá para interrogatório e tortura. Maio de 2015, Tadmor foi tomada pelo grupo terrorista ISIS, que usou explosivos para destruir completamente a prisão. Antes de explodi-la, eles compartilharam fotos do interior. Além dos guardas e detentos que sobreviveram, ninguém jamais havia visto o interior de seus muros antes. A destruição do prédio foi uma surpresa para muitos que queriam que ele permanecesse como uma lembrança dos anos de crueldade. Além disso, livrar-se da prisão não pôs fim à opressão. Desde 2011, milhares de sírios foram mantidos em cativeiro, suportando horrores indescritíveis em prisões que continuam o legado de Tadmor até hoje, como a notória Saidinaya, também conhecida como o Matadouro da Síria. جيت تبع الصدمايا كنا نشوف كثير عالم ميتين كثير اللي ما تطير ما كنا نقدر